esse teste genético, assim, como aqui, por exemplo, em lugares que não tem geneticista, eu acabo muitas vezes avaliando as pacientes que têm necessidade ou não, né? O teste genético, ele é simples, assim, a paciente pode ir lá no laboratório do bairro, né? Vamos ali que nem coletar um hemograma, por exemplo. Acordei hoje com uma vontade de fazer um teste genético, daí ela vai lá e, nem que ela pague, digamos assim, eu vou pagar aqui tanto, eu quero fazer o teste. Pode fazer. É assim que se faz um teste genético, Lívia? Não, eu sempre falo com as minhas pacientes assim, que o teste genético, eu uso esse mesmo exemplo que você deu, não é igual a hemograma. Então, para fazer o aconselhamento pré-teste, porque envolve várias coisas que é importante o paciente saber, primeiro para o próprio paciente, ele tem que saber das possibilidades diagnósticas. Por isso que é muito importante fazer o teste quem realmente precisa de se fazer o teste, porque fazer teste de DNA não é igual um hemograma, que o resultado vem negativo ou positivo. Tem várias outras coisas relacionadas a esse diagnóstico. Em relação à ANS, ela tem um rol, né, de uma normativa, que ela coloca os casos que realmente precisam de avaliação. Então, toda mulher, independente do histórico familiar, com câncer antes dos 35 anos, com câncer de mama antes dos 35 anos, mulher com câncer de mama triplo negativo antes dos 60 anos, mulher com câncer de mama antes dos 50 anos, com o histórico familiar, eles colocam lá os parentes afetados com câncer de mama, e aí coloca as idades, com câncer de próstata, com câncer de pâncreas, e aí são vários critérios. E aí essa mulher, com uma indicação formal, com um pedido médico, geralmente o pedido até o rol de 2018 era do médico geneticista, hoje em dia, no rol agora de 2021, já pode ser um oncologista também. E aí ela tem que levar esse pedido à auditoria do seu plano de saúde. Muitas avaliações pelo auditor são auditores geneticistas, outros não, avaliam, olham se a paciente tem realmente a indicação e a partir daí liberam para que ela faça o exame. E do ponto de vista do plano de saúde. Agora, do ponto de vista da paciente, o aconselhamento genético pré-teste, ele é essencial. Então, assim, a gente está entrando em um assunto que é essencial mesmo a gente discutir, o aconselhamento genético pré-teste. Por isso que eu bato muito na tecla, o meu mestrado é em telegenética. Então, eu bato muito na tecla da necessidade da telegenética em genética médica específica em câncer. Porque esse aconselhamento pré-teste, ele é essencial. O que é isso? Isso é a paciente, eu vou entender o histórico dela e indicar o teste. Mas ela tem que entender que vão ser sequenciados, às vezes, várias regiões do DNA, vários genes. E que esses genes, muitas vezes, eles podem estar relacionados às outras condições. Eu posso dar um diagnóstico, às vezes, achar algum achado incidental que não estava relacionado à doença daquela paciente. E eu tenho que explicar para ela sobre essas possibilidades. Eu tenho que explicar para ela que o resultado, se ele vier negativo, ela provavelmente está naquele risco populacional de uma doença esporádica. Porém, se ele vem positivo, eu tenho vários tipos de positivos. Eu falo sempre em 3 possibilidades. Uma variante, uma alteração, uma mutação patogênica ou provavelmente patogênica. Como o nome próprio já diz, é patogênico, então tem relação com a doença. E a gente vai tomar a decisão de acordo com a alteração que eu encontrei. Porém, eu posso encontrar uma mutação que ela chama mutação de significado clínico incerto, ou VUS. É incerto, como o nome já diz. A genética é muito nova. Não vai ter informação ainda para a gente tomar diante dessa alteração na literatura.
E aí a gente vai ter que acompanhar essa alteração ao longo do tempo, para ver se ela vai virar benigna ou patogênica. A maioria vira benigna, mas a paciente tem que saber que ela precisa de estar ali pertinho do geneticista, ano a ano, para a gente ir acompanhando aquela alteração juntas. Se ela virar patogênica algum dia, a gente começar a tomar as medidas necessárias. Então, esse aconselhamento pré-teste, ele é tão importante quando eu recebo o resultado, para esclarecer aquela paciente de todos os fatores relacionados ali àquele resultado.